Eu mesmo já acreditei por muito tempo que a tributação das comissões das mesas proprietárias fosse obrigatoriamente pela tabela progressiva do Imposto de Renda da Pessoa Física, o IRPF, com alíquotas que chegam até 27,5%, e ainda com a necessidade de INSS de 20% como contribuinte individual. Isso criava um cenário pesado, burocrático e, na prática, injusto, eu acredito, para quem opera. Hoje, depois de estudar melhor a natureza real dessa atividade e cruzar isso com a legislação mais recente, eu mudei minha visão. Nesse vídeo eu vou te mostrar por quê. E vou começar explicando o que mudou no meu entendimento, de forma direta, prática e baseada em texto legal e dos próprios termos das mesas. Aqui nessa introdução agora eu não vou mostrar os artigos da lei em profundidade, ainda. A ideia é abrir a mente para um enquadramento mais coerente com a realidade do que acontece dentro das mesas. Aí sim a gente segue para a parte legal mais profunda. Vamos seguir essa linha. Primeiro, relembrar como funciona a dinâmica de pagar desafio, operar, receber comissão. Segundo, por que o modelo de imposto de renda mais INSS parecia correto, mas não fecha bem com a prática. Terceiro, o que os termos das próprias mesas afirmam sobre o serviço e o dinheiro envolvido. Quarto, e um exemplo numérico simples para você sentir o impacto da diferença de 27,5% mais 20% de INSS ou 15% por essa nova interpretação. Vamos nos situar. Nas mesas proprietárias, o usuário paga para ter acesso a um desafio. E esse pagamento ele fica com quem? Fica com a mesa proprietária. Ao passar, ele opera em um ambiente simulado, mas com cotações reais. Se tiver desempenho positivo dentro das regras da empresa, então ele recebe as comissões, muitas vezes chamadas de payouts. Ponto importante. O usuário ele não recebe salário, não assina contrato de emprego com a mesa, não presta consultoria com ordens executadas em mercado real pela mesa. É uma estrutura própria das mesas ser como, né? Simulação, avaliação, regras e se o desempenho for bom, aí sim a comissão. A visão antiga e por que parecia certo? Porque a leitura de prestação de serviço, ela colou por tanto tempo. Porque numa análise apressada, parece que o trader de fato está vendendo o seu know-how, seu conhecimento. Ele demonstra habilidade, a mesa se beneficia e paga a comissão. Então, por esse entendimento, aplicava-se o IRPF progressivo, podendo chegar até 27,5%, além da exigência de INSS de 20% como contribuinte individual, ou 11%, dependendo aí de outra interpretação tributária, que ainda vou falar mais pra frente. No papel, para muita gente isso fazia sentido, inclusive para mim no passado. Na prática, porém, há um choque com a realidade das operações nas mesas. Hoje, após bastante tempo operando com essas empresas, eu pude ver de dentro mesmo como é que funciona o sistema. A partir desse conhecimento, aí eu estou trazendo essa nova interpretação, que pode sim ser adequada e é extremamente benéfica e justa para o trader. Os problemas da leitura de prestação de serviço. Por que a interpretação que fez sentido por tanto tempo, ela tem problemas? Primeiro, ninguém paga para trabalhar. Nas mesas proprietárias, você paga para tentar entrar em uma estrutura. E só depois, se performar, é que você recebe a comissão. Isso não é o padrão de uma prestação de serviço normal. Segundo, não tem dinheiro real da mesa sendo operado pelo usuário. As próprias empresas das mesas proprietárias, após algumas punições aí no setor, elas passaram a deixar isso explícito em sites, nos termos e condições. É tudo conta demonstrativa. Inclusive, depois que se passa no desafio, na fase funded ou financiada. Terceiro problema. Se não tem execução com capital real da mesa e se o usuário não é contratado para prestar um serviço financeiro, como enquadrar isso como serviço de forma coerente? O que os termos das mesas dizem, os termos e condições delas, né, elas afirmam o seguinte, elas deixam claro no seu regulamento, e em todos os materiais públicos, todas as contas são simuladas, baseadas em dados reais de mercado, mas sem execução real de ordens financeiras. Se a própria mesa diz que não contrata o usuário para um serviço financeiro e que não há capital real envolvido, a tese de prestação de serviço perde força. Isso me fez revisitar a base legal com outra lente, para procurar o enquadramento mais fiel ao que de fato acontece. Vamos sentir o impacto com um exemplo hipotético e simplificado, sem deduções, sem discussão de base de cálculo específica, só para comparar os regimes. Imagine aí R$10.000 de comissão em um mês. Na leitura antiga, na prestação de serviço, o imposto era de 27,5% mais 20% de INSS como contribuinte individual, e depois dos ajustes necessários, né, primeiro INSS, depois imposto de renda, depois abatimento da parcela a deduzir, o tributo total poderia ficar na casa dos 32%, 35% fácil. Nesse cenário, tem uma carga combinada alta. Há também complexidade operacional. Ficaria muito alto. Tem casos que poderia chegar a 40% somando tudo. A nova leitura, a que a gente vai desenvolver nesse material, ela considera a tributação como rendimento de aplicação no exterior, no caso de mesas proprietárias no exterior, claro, em que a alíquota é de 15%. Você percebe a diferença? Só esse comparativo aqui já mostra por que eu digo que o novo enquadramento
ele é muito mais justo e mais alinhado com a realidade do trader nas mesas. Obviamente, não é apenas porque é melhor, porque é justo, que a gente já pode de cara simplesmente, é melhor e mais justo, vamos aplicar. O que é certo, deve ser considerado. Só que por falta de especificidade na legislação, eu acredito que a gente pode considerar uma base legal mais adequada para nós, traders de mesa proprietária. E nesse vídeo eu vou trazer exatamente isso, a base legal, jurídica, para embasar essas afirmações. O que é que vem pela frente nesse material? Daqui para frente agora eu vou abrir essa interpretação com calma, mostrar por que a natureza econômica dessa atividade, da atividade de operar nas mesas proprietárias, se parece mais com a aquisição de um bem, um ativo digital, a conta da mesa, que gera rendimento conforme desempenho. Vou conectar isso com a lei, com a legislação vigente e mais atual, que fala de aplicações financeiras no exterior, de maneira ampla. Vou trazer também procedimentos práticos para documentação e cálculo, sempre lembrando, isso é uma interpretação técnica, com base legal e jurídica, só que não é orientação oficial de Receita Federal ou nenhum outro órgão fiscalizador. Eu já vou antecipar algumas perguntas para ir preparando o terreno e que agora fazem total sentido. Algumas dúvidas que podem surgir é o seguinte, isso é 100% garantido, é certo mesmo? Olha, a interpretação jurídica nunca é garantia. É uma leitura coerente e defensável que eu vou trazer aqui, mas cada contribuinte ele opta por conta e risco próprio, como inclusive eu ressalto sempre os termos e condições. A outra pergunta é, vai precisar pagar INSS? Dentro dessa interpretação não seria prestação de serviço, então não se trataria de contribuinte individual nesse contexto, não teria INSS. Mas como eu posso comprovar isso? Vamos lá, documentação é chave. Recibos das mesas, comprovantes de pagamento dos desafios, isso é muito importante, relatório de comissões, extrato de recebimento bancário, ou, se receber em criptomoeda, o extrato da criptomoeda, se for o caso. Bom, se você, como eu, já sentiu que o modelo antigo era punitivo e desconectado da realidade, eu te convido a seguir assistindo o material até o fim, onde a gente vai aprofundar aí a base legal dessa interpretação e como operacionalizar isso no dia a dia, com organização e segurança. Um aviso importante antes da gente continuar. Esse conteúdo ele reflete uma interpretação técnica, com base na legislação vigente e nos termos declarados pelas próprias empresas das mesas proprietárias. Não é orientação oficial de órgão fiscalizador, Receita Federal, órgão legislador nenhum. Também isso não é consultoria individualizada, cada caso é um caso, com suas especificidades. Cada contribuinte deve optar por conta e risco próprio aí pela leitura que considera mais adequada à sua realidade, sempre mantendo documentação comprobatória. Por que não existe, a meu ver, prestação de serviços nas mesas proprietárias? No início desse vídeo eu te mostrei como a visão mais tradicional e aceita trata as comissões das mesas proprietárias como se fossem remuneração por prestação de serviço, com base na ideia de que o trader estaria vendendo o seu know-how, seu conhecimento de operação e recebendo por isso. Mas vimos também que essa leitura gera distorções, porque ela parte de uma premissa incorreta, a de que existe um serviço real sendo prestado. Vamos entender de forma mais detalhada por que isso não acontece na prática e por que, na prática, nenhum serviço está sendo prestado para a mesa proprietária. A origem da ideia de prestação de serviço. Durante muito tempo, e até hoje, a interpretação mais comum, inclusive até há algum tempo, foi a seguinte: o trader demonstra sua habilidade, sua capacidade, seu conhecimento de mercado. A mesa vê valor nisso e o recompensa com uma comissão. Em outras palavras, o trader estaria prestando um serviço intelectual, algo como uma consultoria, um tipo de orientação financeira. A mesa, então, utilizaria essa consultoria, essa orientação financeira, para operar seus próprios recursos. Essa tese parece bem lógica no início. Afinal, quem está operando parece estar fornecendo um resultado técnico, e a mesa, em tese, estaria pagando por esse desempenho. Mas essa lógica desmorona quando olhamos o funcionamento real das mesas proprietárias bem de perto. Por que a lógica não se sustenta? Pensa comigo. Para que o trader estivesse realmente prestando um serviço, o que seria preciso? Que a mesa pegasse esse know-how do trader, pegasse esse conhecimento, as operações feitas por ele, e gerasse algum resultado direto para a empresa em mercado real. Mas isso não acontece. As mesas proprietárias não operam as ordens dos traders no mercado real. O ambiente é totalmente demonstrativo, tanto nos challenges, nos desafios, quanto depois nas contas supostamente financiadas. Isso significa que os resultados obtidos pelos usuários não são replicados nem utilizados pela mesa para gerar lucro com as operações reais. Bom, se a empresa não está executando as operações do trader no mercado, então o conhecimento técnico dele não está sendo aproveitado pela mesa de maneira nenhuma. E se não há aproveitamento do trabalho, não há prestação de serviço. É simples. Não existe serviço se ninguém está se beneficiando diretamente do que o outro está fazendo. As mesas confirmam que não operam no mercado real. Elas deixam isso claro em seu regulamento, seus materiais públicos. Elas afirmam que todas as contas são simuladas, baseadas em dados reais de mercado, sim, mas sem execução real de ordens
financeiras. Isso é o ponto central. Se o ambiente é simulado, se não existe operação real acontecendo nos bastidores, não tem como existir um serviço financeiro sendo prestado. Seria o mesmo que dizer que um pintor receberia um pagamento para pintar uma casa que não existe. Ou um piloto de simulador de voo ser remunerado para pilotar um avião de verdade, mas um avião que a empresa que contratou o piloto não tem, nem pretende comprar esse avião no futuro. Não tem lógica. Apesar da profissão e conhecimento envolvido, esse profissional ele estaria fazendo qualquer outra coisa, menos trabalhando para quem fosse pagar para ele. Exemplo prático, né? Imagine um consultor de investimento de verdade. Ele é contratado por uma gestora de verdade para orientar onde aplicar o dinheiro de um fundo. Se o fundo lucra, operando no mercado financeiro real, é porque a gestora ela pegou o conhecimento e o trabalho do consultor para gerar resultados reais. Isso é uma prestação de serviço. Agora compare com o trader que faz um desafio das mesas proprietárias que a gente tem hoje. Ele paga para participar, opera numa conta virtual e caso tenha bom desempenho, lá mesmo na conta supostamente financiada, ainda é uma conta simulada. Ele vai receber a comissão, mas nenhuma, e eu repito, nenhuma das suas ordens é executada de fato pela mesa. Ou seja, a empresa não está ganhando nada com as decisões do trader. Está apenas avaliando o desempenho dele dentro de um ambiente controlado. Nesse contexto, o que existe? Uma atividade simulada de desempenho. Não uma prestação de serviço. Então, resumindo essa parte, a leitura mais comum de prestação de serviço parte da ideia de que a mesa utiliza o trabalho do trader. Mas, como todas as contas são demonstrativas e não tem execução real, não tem serviço sendo prestado. Ainda nesse material, eu vou te mostrar o que existe de fato nessa relação e por que faz muito mais sentido tratar o que a gente recebe das mesas como rendimentos de uma aplicação financeira. Aí sim, tudo começa a se encaixar. Antes da gente continuar com o vídeo, deixa eu te contar uma coisa interessante. Vê só, conhecendo a fundo como o sistema delas funciona, testes, pagamentos, comissões, reprovações, perdas de contas, com toda a minha bagagem ainda de anos estudando e ajudando pessoas a regularizar as suas declarações de imposto de renda, vê só o que eu desenvolvi nesse sentido. Uma planilha automática para o cálculo correto do imposto de 15% das comissões e dos lucros líquidos nas mesas. Exatamente para essa nova interpretação que eu trouxe nesse vídeo. Eu ainda vou explicar mais detalhes como essa interpretação funciona, mas deixa eu já te adiantar algo importante. Essa planilha automática é o resultado de muito tempo tentando criar uma forma juridicamente viável e específica para mesas proprietárias no exterior, para que fosse possível calcular o lucro líquido real e não apenas o valor das comissões recebidas. E aqui está o ponto-chave. Se o recebimento são os lucros e as reprovações e perdas de contas são prejuízos, eles precisam ser considerados corretamente. Porque se não forem, você pode acabar pagando imposto sobre algo que na prática nunca ganhou. Tem muita gente cometendo esse erro, achando que, vou só multiplicar 15% lá das comissões. Se fizer isso, sem levar em conta os valores usados para comprar desafios e sem registrar, por exemplo, reprovações e perdas, pode acabar pagando muito mais imposto do que o justo e correto. Em alguns casos, pode até chegar a pagar mais do que aquela interpretação antiga de prestação de serviço, o que é um erro grave. E é justamente na tentativa de pagar menos imposto que muita gente acaba contratando contadores online. Porque convenhamos, né? Infelizmente, a maioria dos contadores comuns entendem de outras coisas, mas não de investimento no exterior, mesa proprietária, forex, CFDs. Eu já sofri muito na pele com isso. E quando finalmente encontra algum profissional que entende, esse contador cobra um valor absurdo para abrir empresa, outro valor ainda mais salgado de honorários mensais. Mas se é possível pagar apenas 15% sobre o lucro líquido anual, adotando a interpretação que eu ainda vou explicar mais nesse vídeo, fica incrivelmente mais simples, sem toda a burocracia gigantesca de abrir e manter uma empresa nesse Brasil da gente que tem uma enxurrada de leis empresariais que só dificultam tudo. Por isso, para evitar problemas e para garantir que o imposto pago seja exatamente o devido, é fundamental considerar todos os valores envolvidos enviados para as mesas proprietárias, comissões recebidas e também perdas de desafios e reprovações. Essas informações elas podem mudar completamente o valor do imposto a pagar. É por isso que eu criei essa planilha automática, justamente para resolver tudo isso de forma simples, prática e segura. Com ela você insere as informações com alguns cliques. A planilha faz todo o trabalho, ela calcula o lucro líquido ou mesmo o prejuízo corretamente, já convertido em reais, e aplica automaticamente a alíquota de 15%, conforme eu vou explicar mais para frente nesse vídeo. Essa planilha foi feita por quem quer fazer tudo do jeito certo, sem pagar imposto desnecessário, sem complicação e dentro da lei. Para quem quiser saber mais sobre esse projeto completo de imposto de renda, tanto para quem opera em mesas proprietárias, quanto para quem opera o próprio capital no exterior, é só acessar o link aqui que vai estar na descrição. Lá você vai ver a página oficial do projeto, todos os detalhes e os inúmeros depoimentos de membros que já tiveram suas declarações processadas, inclusive depoimentos em vídeo. Assiste lá, é o primeiro link da descrição. Bom, se não é serviço, é o que então? Acabamos de desmontar a ideia de que o trader
presta um serviço para as mesas proprietárias de hoje em dia? Vimos que não tem ordens sendo executadas no mercado real, que o trader não gera lucro para a empresa e que o ambiente é totalmente de simulação. Mas então surge uma pergunta natural, né? Se não existe prestação de serviço, o que raios é afinal essa relação entre o trader e a mesa proprietária? O dilema lógico é, se não tem serviço, é o quê, né? Durante muito tempo, se tentou encaixar essa relação dentro de modelos tradicionais de tributação. E a confusão vem justamente porque a atividade é algo novo. Por mais que as empresas já estejam aí há alguns anos, ainda é algo relativamente novo. E isso mistura elementos de desempenho, simulação, remuneração e junta tudo no mesmo balaio. Por isso a pergunta é legítima, né? Se o trader não é funcionário, não é empregado, não é prestador de serviço, e a mesa não está usando suas operações no mercado, o que ele está fazendo então quando ele paga por um desafio e depois quando ele recebe comissões? A resposta começa quando a gente inverte a lógica. Nas mesas o trader não é contratado, ele é quem contrata. Ele não é pago para poder atuar, ele é quem envia o dinheiro para ter acesso ao sistema de operação controlado. Isso muda completamente o tipo de relação que existe aí. Em relação ao pagamento do desafio, é o trader que paga, ele não é pago. O usuário, né, você, eu, vai até o site da mesa, escolhe um plano, faz o pagamento, recebe o acesso a uma conta de simulação, com regras bem específicas, a gente sabe. Esse pagamento fica com quem? Esse dinheiro fica com quem? Com a mesa, claro. Ou seja, o capital sai do bolso do trader e fica com a empresa que vai fornecer a estrutura para ele operar. E esse detalhe é importante. Em nenhuma profissão onde existe prestação de serviço de fato, o trabalhador precisa pagar para poder trabalhar. Nenhum médico paga para atender o paciente. Nenhum professor paga para dar aula, né? Nenhum programador paga para escrever o código para uma empresa. Mas nas mesas proprietárias, o trader, ele envia dinheiro para poder participar. Então, claramente, não é uma relação de trabalho, nem de prestação de serviço. É uma relação de aquisição de acesso, onde o trader usa dinheiro para ter acesso a algo. Que algo? Uma conta digital que ele vai usar como ferramenta. E o que exatamente o trader está comprando ao entrar num desafio de mesa proprietária? A natureza da conta adquirida é, então, preste atenção aqui, um bem digital, um ativo de desempenho. Ele adquire uma conta de operação, um ambiente digital que possui saldo, regras, metas, limites. Essa conta é um bem digital, algo que o trader pode usar, gerenciar e até perder, dependendo de como ele atuar. E assim, como qualquer bem, essa conta pode valorizar ou perder valor com o tempo. Se o trader tiver um bom desempenho, se ele cumprir os critérios da mesa, se ele tiver um resultado positivo, então o valor associado àquela conta se valoriza. E aí ele tem direito a uma parcela do rendimento gerado. Mas se ele tiver um mau desempenho e reprovar, o que acontece? Exatamente o que acontece com um investidor que tem uma performance ruim. O bem que ele possui perde valor e o acesso é encerrado. Ou seja, o trader não está sendo premiado, não está sendo remunerado. Ele está obtendo resultado financeiro a partir da valorização de um ativo digital. Preste atenção nisso, um ativo digital, adquirido por ele mesmo, dentro de um ambiente que replica o comportamento do mercado financeiro. Se existem os chamados derivativos, que são instrumentos financeiros derivados de ativos reais no mercado, como os CFDs, por exemplo. Aqui, as contas de negociação seriam um bem digital derivado de um bem que existe no mercado financeiro real. As contas das mesas proprietárias funcionariam então como uma espécie de derivativo de derivativos, sem analogia de prêmio, que ainda poderia levar para outra linha de interpretação ruim também. Para deixar bem claro, né, vamos comparar com algo que tem a mesma lógica econômica, mas sem envolver prêmio ou competição. Imagine alguém que compra um ativo digital. Imagine aí, pode ser uma moeda, um token, ou até um crédito virtual, dentro de uma plataforma. O valor desse ativo pode subir ou cair, conforme as condições de mercado, concorda? E o uso que a pessoa faz dele. É exatamente o que acontece nas mesas proprietárias. O trader compra um bem digital, a conta. O desempenho dele determina a valorização ou a perda desse bem. E o retorno financeiro que ele recebe é, na prática, a remuneração dessa valorização. Não é uma premiação externa, não é um bônus, nem um pagamento simbólico. É um resultado financeiro direto sobre algo que ele adquiriu e administrou num ambiente que reproduz o comportamento real do mercado. Portanto, o que há ali é um ativo digital rentável. Não é um prêmio ou muito menos um salário. O rendimento nasce da valorização patrimonial, não da entrega de um serviço ou da vitória numa competição. Já vai ficar claro essa questão para você de competição. Assim, o trader não é um prestador de serviço. Não é um competidor que recebe prêmios. Ele é um usuário que adquire um bem digital e obtém ganhos e perdas conforme valorização desse bem ou desvalorização em um ambiente do mercado financeiro. E é exatamente essa lógica que leva a gente a entender
melhor o enquadramento mais coerente, que é o de aplicação financeira. Vamos aprofundar ainda mais sobre isso, pois, gente, os benefícios dessa visão valem totalmente a pena. Interpretar adequadamente, vai gerar uma economia de imposto colossal. Tem outro detalhe que pouca gente percebe. É preciso fazer todas as conversões cambiais corretamente. Muita gente em 2024 declarou ganhos em corretoras no exterior usando a cotação de 31 de dezembro. E como essa foi uma das maiores cotações do ano, o resultado foi um imposto absurdamente alto, totalmente errado. O certo seria converter o valor do câmbio pela data do envio, pela data do recebimento, ou no caso das operações, pela data onde aconteceu o resultado. Essas diferenças mudam completamente o valor do imposto. E é por isso que eu criei essa planilha automática que eu mencionei no início do vídeo. Justamente para resolver tudo isso de forma simples, prática, segura. Com ela você insere as informações, poucos cliques ali a planilha já faz todo o trabalho. Ela vai calcular o lucro líquido corretamente, vai fazer as conversões direitinho, você vai ver qual o valor certo para poder aplicar os 15%, conforme eu vou explicar ainda nesse vídeo. A planilha foi feita para quem quer fazer tudo do jeito certo, né? Como eu disse, sem complicação e dentro da lei de acordo com essa interpretação. Como eu disse, você vai encontrar todas as informações dessa ferramenta incrível no primeiro link aqui da descrição. Bora continuar com o vídeo. Tem ainda outra possibilidade interpretativa que a gente também precisa considerar e já matar por aqui. As operações nas mesas proprietárias seriam um tipo de aposta? Quando a gente fala de tributação sobre ganhos nas mesas proprietárias, tem toda essa confusão enorme sobre onde se encaixa. A maioria hoje vai dizer sim, prestação de serviço. Outros que é um prêmio. Alguns podem até afirmar que o trading é totalmente como um cassino. E também, claro, existe a gente que vai dizer e entender que é uma aplicação financeira. Mas se a gente for olhar friamente, sem emoção, com base apenas na estrutura do que realmente acontece, uma pergunta prudente seria a seguinte: se fosse para tributar, o trading se parece mais com o quê? 3 possíveis leituras tributárias. Vamos pensar de forma hipotética, tá? Se as comissões recebidas das mesas não fossem, hipoteticamente, tá? Se não fosse considerada rendimento de aplicação financeira, né? Se não fosse, a gente precisaria encontrar outro enquadramento que mais se aproxime da natureza dessa atividade. Entre as opções possíveis, tem 3 mais interessantes, 3 caminhos mais plausíveis. Prestação de serviço, a gente já viu, né? Entra a tabela progressiva do imposto de renda da pessoa física, vai até 27,5%, com risco de ainda pagar 20% de INSS. Tem outra que é prêmios e bonificações, que são tributados a uma alíquota fixa de 25% ou 30%, dependendo da forma como o prêmio é pago, né? Se for em bens, é 25%. Se for em dinheiro, é 30% de imposto. E também ganhos de aposta com quota fixa, que segundo a nova Lei 14.790 de 2023, tem alíquota de 15%. Eu ainda não estou falando da Lei de Aplicações Financeiras no Exterior, que também é de 2023, pode confundir, né? Só que a Lei de Aplicações Financeiras no Exterior é 14.750. Então a dúvida é, qual dessas 3 se parece mais com o que realmente acontece dentro das mesas proprietárias? Lembrando que se não pudéssemos encaixar como rendimento de aplicações financeiras, tá? Bom, prestação de serviço, prêmio ou apostas? A prestação de serviço envolve relação de trabalho, né? Onde alguém executa uma atividade para gerar resultado direto a outra pessoa ou empresa, o que não ocorre nas mesas, já que o trade não é contratado nem presta consultoria financeira. A gente já passou dessa parte. Prêmios. Os prêmios e bonificações se aplicam a recompensas pontuais, ligadas a concurso, sorteio ou competições, que também não corresponde à realidade do trader. O ganho que vem da valorização de um ativo, no caso a conta da mesa proprietária, vem dessa valorização e não de uma vitória sobre outros participantes. Ninguém está competindo com ninguém ali diretamente. Resta então a terceira hipótese para a gente estudar: ganhos de apostas, que, embora não defina perfeitamente o trade, se assemelha na estrutura de colocar um valor em risco com expectativa de retorno futuro e resultado incerto. Ou seja, se fosse para comparar, o trading se aproximaria muito mais da lógica das apostas do que das demais categorias que eu falei. Vamos ver passo a passo. Ó. Já vimos que não é prestação de serviço, porque o trading não é contratado da mesa, não executa ordens reais, não gera resultado financeiro. A empresa não usa suas informações, seu know-how. Ele paga para participar. Se tiver um bom desempenho é que recebe comissão. Então não tem relação de trabalho, subordinação, superior. Não tem contrato de serviço, nada disso. Logo, enquadrar pela tabela progressiva do imposto de renda, eu acho ser bem injusto, hoje eu penso assim, e incoerente, apesar de ainda ser amplamente aplicado. E além de ser o que mais tributa, né? Também não faz sentido chamar isso de prêmio, porque o prêmio na lei ele tem natureza de recompensa por um evento externo ao esforço financeiro direto. Por exemplo, ganhar uma rifa, uma promoção, ou mesmo um campeonato, um prêmio de um campeonato. A gente viu aí, né, o Brasil ganhou lá no Mr. Olímpia e tem um prêmio em dinheiro envolvido, tem imposto de renda sobre isso. Tudo isso é um evento em que o participante não está gerando resultado financeiro mensurável sobre algo que ele comprou. No trading é o oposto.
O trader, ele adquire um bem digital, no caso aqui a conta da mesa, e o resultado que ele recebe vem da valorização ou do desempenho desse bem, e não de uma vitória sobre outros participantes que também estavam competindo. Então enquadrar como prêmio seria um erro técnico, além de gerar uma tributação bem ruim, de 25% a 30%. O ponto de convergência com as apostas é o seguinte: a lei das apostas, mais recente, a 14.790 de 2023, que regula as apostas de cota fixa, ela define o que é uma aposta no artigo 2, inciso 1º, que diz o seguinte, abre aspas, para fins do disposto nesta lei, considera-se como aposta o ato por meio do qual se coloca determinado valor em risco na expectativa de obtenção de um prêmio. Veja que a estrutura da definição ela é simples. Existe um valor colocado em risco, existe uma expectativa de ganho e o resultado é incerto. Agora, se você olhar para o que acontece dentro de uma mesa proprietária, a semelhança estrutural é evidente. O trader coloca um valor em risco, o valor pago pelo desafio, ele espera um retorno, a comissão, e o resultado final depende de um evento fora do seu controle. É incerto o comportamento do mercado. Eu sei, gente. O trading não é uma aposta, porque tem uma diferença fundamental aqui. Nas apostas, as probabilidades elas são fixas, são programadas contra o jogador. No trading, o mercado ele tem um resultado aleatório, mas é possível bater o mercado, matematicamente falando, ainda que isso seja bem difícil, a gente sabe. Ou seja, o trader ele também enfrenta a incerteza, mas ele pode administrar sua exposição ao risco com disciplina, gerenciamento de risco. Portanto, trading se comporta como uma aposta, com risco real e resultado incerto, mas sem a natureza de jogo de azar. E é justamente por isso que, se fosse para tributar, a lógica mais justa e coerente seria a mesma aplicada às apostas. A alíquota de 15%, a alíquota única, sobre o resultado positivo, que é a alíquota exigida na lei de apostas, a 14.790 de 2020. Bom, mesmo o trading não sendo aposta, a estrutura de risco e recompensa do trading se aproxima muito mais desse modelo do que de qualquer outro. Aqueles outros dois que eu falei, prêmio, salário. E se o objetivo da tributação é refletir a natureza econômica da atividade, então a alíquota de 15%, semelhante à das apostas, de cota fixa, é a que faz mais sentido jurídico e tributário. Mas isso se não fosse possível entender os resultados das mesas proprietárias e as comissões como rendimento de aplicação financeira, que é o que a gente vai fazer aqui. Essa é a interpretação mais equilibrada, mais justa e mais defensável dentro do que a própria legislação já reconhece. E a partir de agora nós vamos conectar tudo isso com a Lei 14.754. Agora sim, aqui trata da tributação das aplicações financeiras no exterior e ver como ela reforça ainda mais essa lógica. A grande virada de chave com a Lei 14.754. Chegamos ao ponto em que tudo se conecta. A Lei 14.754 de 2023 é a lei que muda completamente a forma de olhar para os ganhos obtidos nas mesas proprietárias. Enquanto as interpretações mais comentadas tentavam encaixar esses rendimentos como serviço, prêmio ou até aposta, essa legislação ela trouxe uma definição ampla e moderna de algo muito mais coerente com o que realmente acontece. Aplicações financeiras no exterior. E é aqui que vem a grande virada de chave. Vê só o que diz essa Lei 14.754. Ela trata da tributação da renda oferida por pessoas físicas em aplicações financeiras no exterior. E o seu texto é expresso, é bem claro, no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 3º. Ela diz assim, consideram-se aplicações financeiras no exterior quaisquer operações financeiras fora do país, incluindo ativos virtuais, carteiras digitais e derivativos. Você percebe que o legislador não limitou o conceito a investimentos tradicionais, como ações ou fundos. Ele ampliou o escopo para praticamente qualquer operação que envolva capital, risco e possibilidade de rendimento. Isso muda tudo. Essa redação ela foi pensada justamente para acompanhar a evolução dos meios digitais, das novas plataformas e das formas modernas de alocação de capital, como é o caso das mesas proprietárias. A definição ampla de aplicação financeira. Por que isso é importante? Porque agora a lei reconhece como aplicação financeira qualquer operação feita fora do país que envolva um valor em risco, um potencial de retorno. E quando o trader participa de uma mesa proprietária, é exatamente isso que acontece. Ele envia dinheiro para o exterior, adquire acesso a uma conta digital. Essa conta funciona como um ativo que pode valorizar ou perder valor. E o resultado financeiro vem da variação desse desempenho. Isso se encaixa perfeitamente na definição de uma operação financeira fora do país. Não há contradição. O trader está, na prática, fazendo uma aplicação em um ativo digital vinculado a desempenho financeiro. Tem dinheiro envolvido e sendo enviado para a aquisição de um bem. E esse bem pode valorizar e gerar um rendimento, ou desvalorizar e a pessoa perde o valor utilizado na aquisição desse bem. 100% idêntico ao investimento. E por ser fora do país, aplica-se a Lei 14.754, que é a Lei das Aplicações Financeiras no Exterior. Exemplos práticos de enquadramento. Bora comparar com exemplos que a própria lei usa. Ela menciona expressamente depósitos remunerados, certificados,
ativos virtuais, carteiras digitais, derivativos. Pense nos paralelos. O que é um depósito remunerado? Você aplica um valor e recebe um rendimento proporcional. O que é um ativo virtual? Você compra algo digital, que pode valorizar ou perder valor. O que é uma carteira digital? Uma conta que guarda valores e pode gerar rendimentos. O que é um derivativo? Uma operação financeira cujo resultado depende da variação de outro ativo, o ativo base. Agora veja, o trader das mesas proprietárias adquire uma conta, um ativo digital. Ele atua em um ambiente que replica derivativos e recebe remuneração variável conforme o resultado. Ou seja, cada pedaço da estrutura das mesas se encaixa dentro da própria definição legal de aplicação financeira no exterior, o artigo dos rendimentos e o termo comissões. E a lei ela vai além. No mesmo artigo, agora no inciso 2, ela define de forma clara o que são rendimentos dessas aplicações. Ela diz: remuneração produzida pelas aplicações financeiras no exterior, incluídos de forma exemplificativa, variação cambial, juros, prêmio e agora atenção, comissões, ágio, deságio, participação nos lucros e ganhos em negociações. Aqui está o ponto-chave. A palavra comissões, ganhos em negociações, está expressamente listada entre os tipos de rendimento de aplicação financeira. E o que o trader recebe das mesas proprietárias? Comissões. Isso cria um encaixe jurídico direto. O tipo de rendimento, a comissão, e o tipo de operação, aplicação digital no exterior, estão ambos previstos nesta lei. Não é uma interpretação forçada, é exatamente o que está no texto legal. Conclusão, a virada de chave tributária. É aqui que a nova interpretação se consolida. O trader opera em mesas proprietárias, o trader que opera em mesas proprietárias, ele não está prestando um serviço, não está recebendo um prêmio, não está apostando. Ele está realizando uma aplicação financeira digital no exterior, cuja remuneração vem em forma de comissões sobre o desempenho obtido. E conforme a Lei 14.754, essa renda é tributada de forma única e justa, uma alíquota fixa de 15% sobre o ganho líquido, sem progressividade, ou seja, essa alíquota ela não aumenta conforme os lucros são maiores. Sem INSS, já que não tem trabalho envolvido, não há serviços sendo prestados, como já explicado. Essa é a virada de chave tributária que encerra toda a confusão e finalmente coloca o trader de mesa proprietária dentro de um enquadramento moderno, coerente e, a meu ver, juridicamente sustentável. Como tudo se encaixa na prática. Agora que entendemos toda a base teórica e a base legal, chegou a hora de simplificar a lógica. Bora visualizar como essa interpretação se aplica na prática. Veja esse esquema no quadro. É o resumo perfeito de tudo que vimos até aqui. O elemento, a interpretação. Conta adquirida na mesa proprietária. Bem ativo digital. Valor pago pelo desafio. Custo de aquisição do ativo. Performance positiva e recebimento de comissão. Rendimento de aplicação. Reprovação no desafio. Perda total ou parcial do ativo. Vamos entender passo a passo. Quando o trader adquire a conta da mesa proprietária, o que é que ele realmente está comprando? Já vimos. Um bem digital. Um ativo virtual. Esse ativo tem um custo, mas é claro, né? É o valor pago pelo desafio. E a partir desse momento ele passa a ter um potencial de valorização ou mesmo de perda. Se o trader tiver boa performance, ele vai receber a comissão. Esse valor recebido é o rendimento da aplicação, ou seja, o ganho sobre o ativo. Agora, se ele for reprovado no desafio, ou mesmo se ele perder a conta master, a conta funded, ocorre o oposto, ele perde o ativo, seja total ou parcialmente. Você percebe que essa lógica é idêntica à de qualquer aplicação financeira? Existe um investimento inicial, um risco de perda e possibilidade de retorno. A consequência tributária, como esse rendimento se enquadra como ganho de aplicação financeira no exterior, então ele é tributado, como vimos, a alíquota única de 15% sobre o ganho líquido, exatamente como previsto na lei. Isso implica que só vai ter imposto se primeiro houver lucros, preste atenção. Ou seja, se o trader da mesa proprietária receber comissões que superem os valores utilizados na aquisição dos desafios. E mais, a Lei 14.754 ela também prevê a possibilidade de compensar perdas. Então, se já houve aquisição de vários desafios, mas nunca houve lucros que superassem essa soma. E pior, se já houve reprovações e perdas de contas, então nesse cenário tem o quê? Um prejuízo, já que a partir das contas reprovadas, não tem mais a possibilidade de gerar rendimento, uma vez que o trader não pode mais operar conta perdida, né? Se houve, então, esse prejuízo, conforme a Lei 14.754, essa perda pode ser levada para frente e utilizada para compensar o lucro de anos posteriores, diminuindo assim o imposto devido. Eu acho isso é ótimo, é justo, legalmente aplicável, a meu ver, conforme essa interpretação. E outra muito importante, não tem INSS. O INSS é uma contribuição previdenciária cobrada sobre renda de trabalho, ou seja, sobre remuneração por serviços prestados ou vínculo empregatício. E no caso das mesas proprietárias, não tem relação de trabalho, não tem subordinação, prestação de serviço, como já vimos. Tem apenas um resultado financeiro obtido sobre um ativo digital. Por isso, o ganho é tributado como rendimento de capital e não como renda de pessoa física trabalhadora. Resumindo, o trader de mesa proprietária investe numa conta digital. Ok. Assume o risco e obtém rendimento financeiro conforme o desempenho. Ok. Isso é aplicação financeira e é lá fora no exterior.
com tributação simples, direta, justa, 15% sobre o ganho líquido, possibilidade de compensação de perdas, como vimos, sem tabela progressiva, sem INSS, apurado tudo uma única vez ao ano. Essa é a interpretação que, a meu ver, é mais sólida, moderna e coerente, que finalmente traz clareza para um tema que por anos foi tratado de forma confusa e desigual. Essa nova interpretação não é um jeitinho, também não é uma brecha propriamente dita. É o resultado de um entendimento jurídico coerente que respeita a lei, o texto legal e principalmente a natureza da operação. Esse é um princípio conhecido como a prevalência da substância sobre a forma, ou princípio da substância sobre a forma, no direito tributário. Esse princípio ele determina que, para efeitos tributários, tem que prevalecer a real essência econômica da operação, não meramente a forma jurídica ou a designação que as partes derem. Ou seja, não basta só afirmar, dar um nome a uma atividade econômica e já qualificá-la se na realidade ela é outra coisa. Então imagina, eu chego e afirmo categoricamente que as comissões das mesas proprietárias são na verdade uma doação que eu recebi. Aí tem o imposto, né, que é o ITCMD, Imposto de Transmissão e Doação, que é do Estado a competência. Então o Estado que eu tenho domicílio fiscal, ele pode cobrar bem pouco desse imposto. Alguns até mesmo podem isentar até certo valor. Mas não adianta fazer isso se a real essência econômica é de investimento e aplicação financeira no exterior. Inclusive, se eu fizesse isso, o órgão fiscal responsável, no caso a Receita Federal, teria total liberdade pelo Código Tributário Nacional de requalificar a designação. Aí ela aplicaria a alíquota correta, que pela interpretação aqui explicada seria de 15%. Bom, tudo que foi mostrado até aqui tem base lógica e técnica. Não depende de forçar nenhum enquadramento. Pelo contrário, se apoia exatamente no que a lei diz, no que as próprias mesas proprietárias declaram em seus termos e condições, e também no que é a real essência econômica da atividade em relação ao recebimento de rendimentos no exterior. Pronto, bora resumir tudo que a gente viu até agora, antes da gente concluir. Vimos desde o começo o quê? Primeiro ponto, diante do que realmente acontece dentro das mesas, tratar as comissões como prestação de serviço era injusto e fora da realidade, eu reconheço isso. Eu mesmo, antes de saber como tudo funcionava de fato por dentro das mesas proprietárias, eu apenas entendia de uma forma mais facilmente interpretada pelas legislações que eu pesquisei e estudei. Fiz isso para poder falar com propriedade. Só que agora eu sei que mesmo com a base jurídica, eu acabava validando o consenso geral por aqui na internet, de que era tudo renda por prestação de serviço. Mas agora eu entendo de forma mais aprofundada e trago essa interpretação aqui para você. Voltando, segundo ponto do resumo. Chamar as comissões das mesas de premium é tecnicamente equivocado, né? A gente não está competindo com ninguém e ficaria mais caro. Terceiro ponto. Comparar com apostas, mesmo sem enquadrar o trade como jogo de azar, ajudou a entender a estrutura de risco e retorno, que em último caso até seria o que se aproximaria mais de uma tributação adequada. Mas a gente tem uma interpretação que, a meu ver, encaixa muito melhor. Por fim, o último ponto do resumo. Com a chegada da Lei 14.754, tudo ficou claro. A atividade se encaixa na categoria de aplicação financeira no exterior, exatamente como a lei descreve. Inclusive com os termos comissões, ativos digitais, entre outros, que estão listados entre os rendimentos financeiros. Na prática, o trader vai adquirir lá a conta, o ativo digital, a conta da mesa proprietária. Ele vai investir um valor, vai assumir um risco, tem a possibilidade de rendimento, de perda. É o mesmo que acontece com qualquer aplicação financeira fora do país. O resultado obtido é um ganho com base no capital utilizado na aquisição do bem. Não vai ser uma renda de trabalho. Por isso não há INSS, não há vínculo de prestação de serviço, não há caracterização de prêmio. Por essa interpretação, a tributação correta, a meu ver, é 15% sobre o ganho líquido. Exatamente como previsto para rendimentos de aplicações financeiras no exterior. Simples, direto, coerente com a legislação. Justiça tributária e conclusão final. O mais importante, essa interpretação ela não busca reduzir imposto de forma artificial, ela busca justiça tributária. Quem opera em mesas proprietárias não está prestando serviço, não está participando de sorteio, está aplicando capital em um ativo digital, assumindo risco financeiro real. Portanto, a tributação de 15% é um modelo mais justo, equilibrado e condizente com a realidade de quem opera profissionalmente nesse mercado. E esse entendimento é o que finalmente pode trazer clareza, segurança e coerência tributária para os traders que atuam no exterior. Um disclaimer, gente, importantíssimo. Todo o conteúdo apresentado ao longo desse material tem caráter educativo e interpretativo. Não deve ser tomado como regra absoluta ou orientação tributária definitiva. O fato é que a Receita Federal do Brasil
ainda não se manifestou oficialmente sobre a forma correta de tributação das mesas proprietárias no exterior. E até o momento não tem uma norma específica tratando desse tipo de operação. As interpretações aqui apresentadas, elas foram construídas com base em fundamentos jurídicos sólidos, eu apresentei para você, especialmente na Lei 14.754 de 2023, e com o que é a essência econômica real da atividade exercida nas mesas proprietárias, e refletem leitura coerente, tecnicamente defensável da legislação que a gente tem atualmente. Porém, a decisão final sobre como declarar ou tributar esses rendimentos é de responsabilidade individual de cada contribuinte. A Receita Federal possui autonomia para fiscalizar qualquer contribuinte e pode, eventualmente, adotar uma interpretação diferente, né? Caso isso ocorra, cabe ao fiscalizado apresentar defesa justificativa e, eventualmente, recorrer, caso entenda que a cobrança foi indevida. A base jurídica trazida aqui pode ajudar nesse sentido, claro, né? Sem, contudo, ser um ponto final nessa história, pois o que eu trouxe não é regra, não é legislação, não é jurisprudência. Eu sou apenas um cidadão tentando entender toda essa questão tributária. E, de qualquer forma, é importante destacar que quem opta por declarar e recolher imposto, mesmo em um cenário ainda pouco regulamentado, já demonstra boa fé, né? Você pagou, você tem boa fé. Boa fé, transparência. Na prática, falando de fiscalização, malha fina, essas coisas, é muito mais provável que a Receita priorize casos de omissão total de valores ou grandes movimentações não declaradas, em vez de ficar questionando quem decidiu declarar e pagar de boa fé, de forma coerente, que, a meu ver, é bastante justa. Ainda assim, isso não representa uma garantia de que não vai haver questionamentos no futuro, tá? Portanto, cada pessoa deve agir de forma prudente, consciente, responsável, buscando atualização constante sobre o tema e, se possível, aí, claro, uma orientação profissional individualizada. E para você economizar literalmente milhares de reais na próxima declaração, calculando o imposto adequado ao lucro correto, sem usar cotações e métodos errados, vai agora no link aqui da descrição e veja a página oficial da minha planilha automática. Como tudo pode ficar incrivelmente mais fácil, sem depender de contadores que cobram o olho da cara para abrir e manter uma empresa e que no fim acaba saindo muito mais caro do que simplesmente pagar os 15% sobre os ganhos líquidos com comissões. Essa planilha considera tudo: desafios comprados, reprovações, perdas, conversões de câmbio nas datas certas, para você não pagar imposto em cima de prejuízo, nem usar o dólar errado e acabar pagando muito mais do que deveria. Ela resolve exatamente o problema que fez muita gente errar feio na declaração do ano passado. Com ela, você vê o lucro líquido real já convertido em reais, o imposto calculado automaticamente, do jeito certo e justo. Então, não sai do vídeo sem ver o link da descrição e conhecer esse projeto completo de imposto de renda, feito para quem opera em mesas proprietárias no exterior, ou também com capital próprio no exterior, e tá junto comigo nesse projeto. Forte abraço, deixa o like nesse vídeo, se inscreve aí no canal, agradeço demais, tamo junto, até a próxima.